o nosso intestino, né? Ele traz, ele também faz coisas maravilhosas, né? Olha lá, o pessoal pensa que é só para expelir as fezes, né? Tem gente que tem nojo das fezes, não olha para as fezes, oh, dá logo descarga, nem olha. O que é isso, gente? Você tem que observar as fezes. As fezes é onde eu observo como é que está a minha saúde, certo? As fezes ela tem que ter 4 estruturas fundamentais, né? Tem que ter uma boa estrutura, tem que ter uma boa fragrância, certo? Tem que ter um bom peso, ela tem que boiar, certo? E isso é sinal de que eu estou tendo uma boa mastigação. Suas fezes afundam? Se suas fezes afundam, eu sinto lhe dizer que você não está mastigando corretamente. Tem que mastigar mais os alimentos, não é para engolir. Você tem 32 dentes na boca, 16 em cima, 16 embaixo, cada dente com suas funções, cortar, amassar, né? Triturar, certo? Para depois deglutir. Então, exerça essa função. Observa as tuas fezes. Se tuas fezes afundam, você está dando trabalho para o seu intestino grosso. Ok? As fezes têm que boiar. Tem que ser uma obra de arte. Não pode ser bolotinha, não pode ser espaçoso, né? Tem que ser um negócio bem feito. Então, observa as tuas fezes, o cheiro, né? Tem que ser um cheiro normal, não pode ser um mau cheiro, não pode estar botando bom ar no banheiro depois que sai, entendeu? Então, tudo isso traz um significado para a tua saúde, ok? E você tem que ficar observando isso, tanto as fezes quanto a urina, entende? Então, olha só, vitamina K e algumas vitaminas do complexo B, há uma colaboração do intestino, né? 70% dos anticorpos do corpo, do nosso corpo, são produzidos no intestino. Imagina isso, né? Olha para o cérebro, 90% do triptofano, da serotonina, é feita nos nossos intestinos, ok? Para os especialistas, olha só, para os especialistas, o que é que eles falam? Né? Eles dizem o seguinte, os benefícios desse cuidado vão muito além de prevenir prisão de ventre, gases, inchaço abdominal. Tem a ver com o bom funcionamento de todo o organismo, pois ajuda a prevenir doenças, aumentar o bem-estar e até mesmo alcançar uma boa forma, né? Então, a importância do intestino, ele decorre da sua ligação com a saúde do organismo como um todo, né? Um dos principais destaques é a função da microbioma, bactérias, fungos, vírus e leveduras que moram dentro do intestino. Olha só, no intestino se formam todas as enfermidades, partem de lá, né? Você sabia, eu já falei disso, né? A composição do corpo humano, né? Os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. 10% do DNA é humano, e os 90% são DNA microbiano. Da nossa estrutura, só 10% é humano. Você imagina isso? 390 trilhões. Olha como você é rico e não sabia. Trilhões de bactérias, né? É o número de bactérias que habitam cada pessoa adulta, né? Então, tá aí, né? Essa é uma informação muito importante que agora você não vai mais olhar para as suas bactérias, né, com um olhar ruim de querer acabar com todas as bactérias. Se você acabar com todas as bactérias, você morre, porque você acabou com 90% da sua população. Perfeito? Ah, mas vamos ver quando as bactérias ruins se proliferam. O que é que acontece? Olha o que é que elas causam. Observa, quando a proliferação de bactérias ruins, que elas se proliferam pelos meus hábitos de vida, né? Então, os meus hábitos de vida vão induzir a proliferação de bactérias ruins. Eu como alimentos que não são para comer, tá ok? Por exemplo, quando você come aquele caranguejo, quando você come o peixe de couro, quando você come o porco, a carne de porco, quando você come o sururu, quando você come camarão, lagosta, esses animais são animais que foram projetados para a limpeza. Eles são imundos, eles
tem na estrutura deles bactérias que são próprias dele, mas se você comer eles, vai trazer aquilo para dentro do teu corpo, o que não é bom para o teu sangue, porque o que cai no teu intestino vai para o teu sangue. E tu está mandando uma, desculpa a palavra, uma porcaria para dentro do teu sangue, que vai gerar uma série de malefícios e fazer com que as bactérias ruins se desenvolvam com mais velocidade. Tendências à obesidade, cólicas menstruais excessivas, cânceres, diabetes, obesidade, doenças inflamatórias intestinais, hipertensão, doença de Parkinson e Alzheimer, doenças autoimunes e depressão. Olha só, quanto que essas bactérias ruins têm a oferecer de enfermidade para aqueles que não cuidam bem do seu alimento de forma adequada, né? Então, é de lá que nascem todas as enfermidades do ser humano e se espalham por todo o seu corpo, tá? O intestino saudável, pessoal, é a garantia de uma saúde de ferro. Portanto, procure manter a sua microbiota ou macrobiota em paz. Cuide de sua alimentação, cuide de sua hidratação, mantenha-se sempre bem hidratado de forma adequada, né? Porque toda e qualquer enfermidade, né, começa sempre nos seus intestinos. Então, todo tratamento de qualquer enfermidade, entre aspas, qualquer enfermidade, certo? Deve-se começar por onde? Pelos olhos? Pelo pé? Pelo braço? Pelo pulmão? Não, pelos intestinos. É lá que acontece o problema. É lá que está vindo todo o problema, ok? Agora, você entendeu a importância dos intestinos, então procure melhorar a qualidade do microbioma. Sintomas que a maioria da população considera simples, como a constipação recorrente, pedem um tratamento individualizado. Ao diagnosticar as causas do distúrbio, pode-se indicar mudanças no seu estilo de vida, né? E começar pela hidratação correta, né? E também alimentação e também suplementos para poder suprir o seu organismo e acabar com o desequilíbrio, porque não existe doenças. O que existe são desequilíbrios. Cada desequilíbrio no seu organismo vai gerar um tipo, um efeito, né? E esse efeito colocam-se o nome. Mas se você identifica a causa do desequilíbrio, aquela enfermidade que colocar o nome, ela simplesmente desaparece. Perfeito? Vamos lá. Quando o timo começa a diminuir, por que é que o timo diminui? Olha lá embaixo. Por causa da desidratação, né? E isso causa o quê? Acúmulo de acidez. Acidez é o quê? Excesso de quê? De radicais livres, né? Então, causa enfermidade. Radical livre causa enfermidade. Acidez causa enfermidade. E enfermidade leva o quê? O corpo a ser frágil. E um corpo fragilizado é um corpo doente, é um corpo em desequilíbrio orgânico, tá certo? Então, é isso. O que prejudica e enfraquece o nosso sistema imunológico? É o quê? Primeiro fator, né? Fraco, o sistema imunológico fraco, ele pode ser causado por alguns fatores. Vamos dar só 10 aqui. Primeiro deles, o que enfraquece o nosso sistema é a desidratação, né? Segundo, a prisão de ventre, intestino preso. E terceiro, o acúmulo de toxina. Claro, intestino preso, muito lixo dentro do corpo, né? Uso de substâncias químicas, ou seja, remédios, medicamentos sintéticos que o corpo não aceita. O corpo entra num processo de luta contra aquela substância. Por isso, quando você toma um remédio, dá o quê? Efeito colateral. Efeito colateral é uma briga do seu sistema de defesa que não reconhece aquela substância estranha à vida do corpo. Por isso que dá esses efeitos colaterais. Uso de substâncias químicas, já falei. Falta de exercícios. Depressão, que já é causa 2. Prisão de ventre, intestino preso, causa depressão. Excesso de estresse. Intestino preso, causa excesso de estresse. Falta de higiene, nem vou falar, né? Nem vou falar. Má qualidade de sono. Dormir depois das 22 horas. Você está se matando. Consumo de álcool, refrigerante e cigarro.
você está detonando o seu sangue. Então, tudo isso enfraquece o seu sistema imunológico, né? Mas tem muita gente que fala em desidratação, mas não sabe exatamente o que é desidratação. O que é desidratação? É deficiência de água no corpo, né? Vômito, diarreia, sudorese excessiva, queimadura, insuficiência renal e uso de diuréticos podem causar desidratação. A pessoa sente sede conforme a desidratação piora. Ela pode suar menos e excretar menos urina. A desidratação ela pode ser classificada de 3 formas: leve, moderada e grave. Tudo isso vai influenciar o seu sistema imune e os seus intestinos. A desidratação leve, ela pode causar sede, dor de cabeça, fraqueza, tonteira, fadiga e sonolência. A desidratação moderada inclui a boca seca, tá vendo? Você que só bebe água quando a boca está seca, cuidado, você pode estar a caminho, né, de uma doença, de um desequilíbrio, diminuição da diurese, moleza, estou com moleza, falta de água. Água, ATM, tá? Batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, lá para ter uma taquicardia do nada, não está bebendo água, e está bebendo água morta, né? Falta de elasticidade na pele, né? Ausência ou pequena produção de lágrimas, o cara chora e não tem lágrima, e não sai lá, está mentindo, não tem lágrima, não tem água no corpo, né? E nos bebês, é quando a muleirinha afunda, afundou a muleira, é falta de água no organismo. Desidratação grave é o quê? Ausência da produção de urina. Olha, respiração pode ficar acelerada. Você conhece alguém que tem a respiração ofegante? Pressão mais baixa. O indivíduo pode ser afetado fisicamente e até mentalmente, né? Sistema cardiovascular, né? Sofre com isso, desmaio, convulsão, coma, falência dos órgãos e até mesmo a morte. Olha o que a desidratação pode causar, certo? E isso pode também, a pessoa que não tem o costume de se hidratar, o que é que pode acontecer? A xerostomia, tá? De cheiro, né? Mau hálito, né? Ressecamento da língua, ressecamento dos lábios, isso é a xerostomia, desidratação do organismo. Então, corra, comece a beber água, procure um distribuidor da Timol, procure conhecer, né, o projeto de saúde que vai levar você a outro patamar. Procure quem te convidou, que vai te ajudar a salvar o seu organismo e, consequentemente, a sua vida. A importância da água, né? O doutor Laí Ribeiro, que é um nutrólogo, né, e médico cardiologista, ele diz: a água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Então, a água pode ser usada como remédio. Pode não. Deve ser usada como remédio. Olha só, a quantidade da água na terra, no homem e na célula. Vamos ver uma comparação? Olha só, água na terra, 75%. Água no corpo humano, 70% a 75%. Água na célula, 70% da nossa célula é água. Você ainda quer uma prova ainda mais cabal do que essa? Né? Água na terra, água no ser humano e a água na célula, isso é vida, gente. A água é vida. Agora, tem diferença a água? Tem diferença? Tem água que não hidrata? Tem água que hidrata? Tem. Tem água que não hidrata e tem água que hidrata. Toda célula possui uma entrada, certo? Agora, uma água que não está devidamente, ou seja, ela está dentro de um vasilhame, está presa, o que é que vai acontecer? Ela vai criar cluster. É uma água sem tratamento magnético. Então, é uma água dura e cheia de cluster. Então, ela não penetra na célula na quantidade exata. Mas uma água já tratada magneticamente, as moléculas estão sem clusters, estão leves, estão menores, estão desagregadas, então ela diminui a dureza da água e promove o quê? Uma hidratação total da célula.
Então, você se sente aí o quê? Mais livre, né? Com mais vitalidade. Então, existe água que não hidrata, é aquela água do garrafão, aquela água do filtro, aquela água da garrafa, né? Sem o tratamento magnético. E aqui você tem uma água tratada magneticamente. E aqui tem um detector de ondas magnéticas. Entendeu? Então, esse fluxo magnético faz com que as moléculas da água sejam melhor hidratadas, tá certo? E isso é vida, vida. Então, a saúde do nosso sistema imunológico é a água ATM, água tratada magneticamente. É isso que vai trazer vida para o nosso corpo, para o nosso sangue. 3 benefícios básicos: alcaliniza o sangue, reduz o excesso de radicais livres e melhora a oxigenação. Só isso aí, a água ATM já resolve o problema, tá bom? Então, reduz o excesso de radical livre, porque converte o radical livre a se tornar água, né? Maior poder de hidratação celular, promove a limpeza celular, diminui a acidez do sangue, oxigena melhor o sangue, e são vários benefícios. Então, beba água depois de acordar, ela ativa e limpa os órgãos. Por isso que nós temos o protocolo da água, que o distribuidor, quem te convidou, vai te dar todas as informações e vai te passar o protocolo certo. Antes de comer, 1 hora antes, né? E antes de tomar banho também, regula a pressão arterial. Ok? E aí está a tecnologia que está salvando muitas vidas no Brasil e no mundo. Tecnologia do silocimol, que faz com que a água crie energia novamente, volte a ter os padrões originais como foi criada na natureza. A água ATM é uma bênção para a nossa vida. E o silocimol está aí. Você tem o combo mega e o combo mini, tá certo? Que você pode utilizar. Então, o que nós precisamos fazer, gente, é alcalinizar o nosso sangue, né? Observe, sem ar, você sobrevive até 7 minutos. Nem todos. Sem água, você sobrevive até 7 dias. E sem alimentos, você sobrevive até 70 dias. Então, eu pergunto a vocês, você tem se alimentado corretamente? Tem feito exercícios respiratórios logo quando acorda pela manhã? Que é o primeiro alimento, tem que ser o ar, né? Depois, você tem tomado a sua água ATM corretamente todos os dias? Porque a água é o segundo alimento, né? Tem se alimentado corretamente com maior proporção de alimentos naturais e crus, que os alimentos naturais e crus é que são os alimentos verdadeiros para nós, né? Se estiver fazendo isso, seja bem-vindo ao Clube dos Longevos, o Clube dos 120, aqueles que vão viver muito tempo aqui ainda nessa terra. E agora, eu vou dar aqui 7 dicas de saúde, ok? Mantenha o seu corpo hidratado com a água ATM, água tratada magneticamente. Mantenha seu time sempre ativado e bem hidratado, ou seja, 600 ml de água logo pela manhã de forma tranquila. Não pegue de manhã a água, né? E tome a água 600 ml de uma vez. Tome aos poucos, 3 copos de 200 ou 2 copos de 300, toma uma dose, fazendo bochecho. Tem que, você, quando vai comer, você joga a comida toda para dentro de uma vez? Não, você come de porção. A água é do mesmo jeito, meu querido. Você tem que saber beber água, tá? Então, beba água devagar, com calma, sinta o sabor, saboreie a água. Mantenha seus intestinos alimentados adequadamente, principalmente à noite com alimentos crus. De manhã, coma como rei, meio-dia como príncipe e à noite como mendigo. Tem horário fixo de dormir, sempre antes das 22 horas, porque depois deste horário, você estará se matando, certo? Você vai envelhecer internamente mais rápido. Tome banho de sol diariamente, no mínimo 30 minutos. Faça jejuns com a água ATM 1 vez por semana, a cada 7 dias, o jejum frugal, certo? E mantenha-se sempre com bons pensamentos, bom humor elevado e boas vibrações, que isso vai fazer muito bem para o seu corpo, tá certo? Então, que o teu remédio seja a água ATM, o teu alimento seja natural,
o teu jejum semanal seja frugal e o teu sono seja restaurador antes das 22 horas, ok? Agora eu convido vocês, todos que estão assistindo a live,